Boa noite a todos, aos que estão em casa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa que é um pronto-socorro espiritual que acolhe a todos indistintamente. Antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, eu só queria lembrar, e que tem tudo a ver com o nosso tema, que é os trabalhos que a nossa casa tem e oferece. Já que a gente vai falar sobre fazer o bem, que é totalmente diferente do que não fazer o mal, vamos então fazer o bem efetivamente, Então nós temos muitos projetos aqui na casa, sociais, em vários dias da semana, que vai desde grupos de estudo, até a prática mesmo vivencial também da caridade. Então nós temos o projeto no sábado, com crianças, o projeto Vamos Cuidar, que a gente trabalha com reforço escolar, com café da manhã, as crianças ficam aqui com os pais, com a mãe. É um projeto muito interessante. Quem gosta disso, quem se interessar em ficar com crianças no sábado de manhã será muito bem-vindo, Nós temos o grupo de costura. Quem gosta de vir fazer enxovalzinho, trabalhar com a nossa roupa aqui do bazar, deixar em condição de uso, é muito interessante. É de terça-feira, só terça-feira, da 1 às 4. Então quem gosta de costurar, de passar algumas horas na costura, o grupo é agradabilíssimo, também será muito bem-vindo. E o bazar acaba funcionando então de segunda a sexta, das 14 às 16, e de sábado também abre o nosso bazar aqui na frente, das 9 às 11. Então, venham conhecer o nosso bazar, é top, top, top. Tem um grupo muito bacana que organiza tudo, e todos são bem-vindos para vir colaborar. Nós temos também as palestras de quarta-feira, que é hoje que nós estamos aqui, que é a palestra pública, com palestra e passe, evangelização infantil, E temos também palestras aos domingos, às 10 horas da manhã. É domingo sim, domingo não. Tem, então, o próximo domingo é uma palestra, o outro domingo é o culto do Evangelho no Lar na Casa Espírita. É muito bom. Venham. É meia horinha só, mas que vale pelo domingo todo. Não deixe de vir, sábado, 10 horas da manhã. E quarta, não tem passe no domingo, É só palestra num domingo, e o outro domingo é o culto do Evangelho na Casa Espírita. E nós temos o grupo da sopa, é a Sopa do Bem, que é de terça-feira. O pessoal já chega à tarde aqui, é um grupo maravilhoso, a gente se diverte, assim, no bom sentido, fazendo as coisas amorosamente, e servimos mais de 200 sopas por noite, levando àqueles que mais necessitam. Então, quem quiser ajudar a picar legumes, fazer sopa, mexer a sopa, porcionar a sopa nos potinhos e também ajudar na distribuição, é um trabalho maravilhoso de terça-feira. Também todos serão bem-vindos. E temos os grupos de estudo. Não deixem de participar. Nós temos ali na frente um cartaz com os horários, com os grupos, tem livro dos médiuns, tem livro dos espíritos, e no sábado, a gente estreou nesse sábado que passou agora, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o famoso ESD, mais uma vez já teve esse curso aqui na casa, a gente está retomando isso, vai ser de sábado às 15 horas, e é coordenado por mim. Então convido a todos que quiserem começar do zero doutrina espírita, estamos aqui. Todo sábado, às 15 horas, é só chegar. Foi um sucesso esse sábado. Quem veio, amou, vai voltar. Então, sejam todos bem-vindos, é só chegar. Tem uma inscrição para fazer com Equinha, mas podem vir que a gente faz na hora, tá bom? E já põe no grupo. Então, olha quanta coisa boa a gente pode fazer. Porque, como eu vou falar hoje aqui, somente fazendo o bem é que a gente anula o mal que se fez. Isso é muito importante. Vamos então agora orar
para começarmos a palestra. Vamos elevar nossos pensamentos até Jesus, esse que é o nosso mestre incomparável de todas as horas, nosso Rabi, o amor das nossas vidas. E vamos rogar a Ele e a espiritualidade amiga, que muito antes de nós preparou essa casa para nos receber, que estejam conosco mais uma vez nesta noite, estendendo braços e mãos generosas sobre nossas cabeças, derramando sobre nós as suas bênçãos, que possamos despertar os ouvidos de nossa alma para entendermos a mensagem que hoje aqui será passada. Que Jesus, o guardião de todos os corações, possa mais uma vez estar conosco, amparando, orientando, sobretudo esclarecendo. A maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Já nos ensinou Allan Kardec. Que assim seja. Esse tema, fazer o bem ou simplesmente não fazer o mal, eu já passei por ele aqui na casa. Numa outra versão, num outro olhar, mas eu peguei de novo essa questão porque eu acho que está precisando muito da gente falar disso de novo, né? Porque a gente às vezes fica um pouco confuso, porque o que a gente escuta comumente as pessoas falarem, mas está tudo bem, eu não faço mal para ninguém. Mas não basta não fazer o mal. Não fazer o mal é diferente de fazer o bem. E nós responderemos perante a consciência cósmica universal pelo mal que advier pela ausência de fazer o bem. E isso é muito sério. Meu filho mesmo, eu escuto ele falar: não faço mal para ninguém, mãe. Mas não faz o bem, querido. Tem que se fazer o bem. É completamente diferente. Então, prestar atenção nisso para ver efetivamente se nós estamos na prática do bem. Ou se a gente está passando pela vida vendo a banda passar. Então, essa questão é examinada profundamente pelo Espiritismo, e Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, dedica 3 ou 4 questões sobre esse tema. Paulo de Tarso nos chama atenção sobre isso. Eu trouxe aqui uma carta aos Romanos em que ele refere sobre isso, sobre a prática do bem. O evangelista Lucas fez uma anotação sobre isso, muito importante e interessante. Nós vamos estar falando. E os espíritos que auxiliaram na codificação espírita de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Obras Póstumas, trazem essa questão. Então, o que nós percebemos quando nós estudamos as obras espíritas, o Pentateuco kardeciano, é que essa coisa do fazer o bem aparece em momentos diferentes, mas frequentemente aparecendo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, mesmo no livro Gênesis de Allan Kardec, lá logo no começo que fala o homem de bem na terra, e se você analisar profundamente ali as palavras de Kardec, você vai ver que é disso que ele está falando. Então, esse pensamento de fazer o bem, a prática da benevolência, e por que não nós estendermos já a questão da prática da caridade, né? Porque o que fazer o bem nada mais é do que praticar a caridade. E São Vicente de Paulo, no Evangelho, ele trata da caridade material diferente da caridade moral, espiritual ou emocional. É toda a caridade que não é a material. Porque a gente lá dá o dinheiro, dá mesmo a sopa, mesmo o enxovalzinho, são
é uma prática da caridade, mas material. Se a gente ficar apegado a essa prática, tudo bem, tudo ótimo, está tudo certo, tá? Mas quem não pode, por algum motivo, lembrar que a prática da caridade é de ordem moral e espiritual. Porque consolar um aflito, visitar um doente no hospital, fazer um atendimento fraterno, enxugar a lágrima de uma mãe que tem seu filho na prisão, enxugar ou apoiar ou fazer o evangelho no lar, nos lares que estão desordenados, necessitados e desestruturados, não precisa de dinheiro, precisa de você, precisa do seu tempo, precisa do seu amor, da sua disposição emocional para isso. O que nós observamos que é muito mais fácil a gente praticar a caridade material, que é super válida e ela necessita, mas que a gente vê mais isso acontecendo. Mas sentar e ouvir, e consolar, e enxugar uma lágrima, visitar alguém na prisão, numa cadeia, num hospital, é quando você dá de você, do seu amor, da sua disponibilidade emocional e amorosa para com o próximo, né? Então, isso vem ao encontro do que nós podemos chamar, e Paulo de Tarso nos chama a atenção sobre isso, sobre o conceito de justiça divina. Porque, afinal de contas, o que é justiça divina? Se a gente tiver ainda no nosso arquétipo, no nosso pensar, na nossa idealização, aquele Deus que é um senhorzinho, que está sentado num trono, que está ali para julgar, para punir, para julgar quem vai para a direita e quem vai para a esquerda, nós estamos ainda atávicos à Idade Média. Nós estamos carregando esse atavismo. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e que nos aguarda pacientemente, que deu um espírito crístico para vir estar entre nós e trazer o Consolador prometido e fazer novas revelações numa época muito mais favorável. E como eu falei domingo aqui, quem estava aqui domingo vai se lembrar, eu estou vendo algumas pessoas que estiveram aqui domingo, é o seguinte: o que nós estamos fazendo do tempo que nos resta aqui na Terra? É a última chamada. É a última chamada. Nós somos os trabalhadores da última hora. É a última chamada. Como estamos utilizando o nosso tempo? Para ver a banda passar? E como é que eu estou avaliando, como é que eu entendo a justiça de Deus? Ainda é um Deus punitivo? Ou aquele que nos aguarda milênios? Então, se nós estamos malbaratando o nosso tempo, desperdiçando o pouco tempo que nos resta aqui na Terra, porque não é nada o tempo perto da eternidade, o que ele significa, o Cronos. O que é o tempo perante a eternidade? Que nós temos, estamos fadados à eternidade. Então, como o uso que estamos fazendo do tempo que nos resta aqui na Terra? Estamos com tricas, com futricas, no movimento espírita cheio de melindre, de crítica. Então, que cristãos somos nós? Porque Jesus disse: eu vos reconhecerei por muito vos amardes. E nós estamos amando-nos uns aos outros? Essa é que é. Estamos gastando nosso tempo com pensamentos
descontrolados, vingativos, com soberba, com melindre, porque estamos ainda com a trave nos nossos olhos, mas querendo destravar a trave do nosso irmão. Jesus traz para nós uma parábola que é do Lázaro e o rico. Por que eu quero lembrar essa parábola aqui hoje, do Lázaro e o rico? O evangelista Lucas, no capítulo 16, de 19 a 26, ele traz a parábola do pobre e do rico, do Lázaro e do rico, porque é bem clássica para a gente falar do que é fazer o bem e do que é não fazer o mal. Porque Lázaro era um pobre, cheio de chagas, sujo, doente, e que ficava nas escadarias do palácio, cheio de púrpura, aquele palácio maravilhoso, que o dono rico e maravilhoso passava pelas escadarias e viu Lázaro ali, nunca lhe deu um copo de água para beber, para dessedentar a sua sede ou aplacar as suas chagas, Um dia o mendigo morreu e o rico também morreu. E na parábola, porque é uma ficção, é uma história, é uma imagem, Então, o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Isso é uma imagem, gente, isso não existe, tá? Só para ilustrar, é uma parábola. E aí ele pergunta, mas escuta, o rico, por que eu estou aqui? E o Lázaro, que era um pobre, chaguento, miserável, que ficava ali pedindo esmola e comida a vida inteira na escadaria do meu palácio, está numa posição melhor que a minha. Então, eu nunca fiz nada de mal para ele. Então, é clássico. Ela é clássica porque nunca fez nada, mas nunca fez o bem. Nunca lhe deu um copo de água. Nunca aplacou a dor das suas chagas. Nunca atendeu o mendigo que estava ali nas escadarias do palácio. E foi assim a vida inteira. Então, essa contradição, esse paradoxo, é para a gente só estar lembrando que às vezes a gente passa por quantos Lázaros nós passamos na rua e não fazemos nada. Esses Lázaros podem estar dentro da nossa casa, pode estar na nossa vizinhança, pode estar na casa de um amigo. Quantos Lázaros necessitando de tomar um copo de água só na parábola, ou precisando de um consolo? Por quantos Lázaros nós passamos esses dias e nada fizemos? Muitas vezes esse Lázaro está dentro da nossa casa, uma ajudante de dentro de casa, alguém que está vivendo conosco, que a gente nem conhece as dores daquela alma. Nós pegamos o telefone essa semana e ligamos para alguém e perguntamos: como é que você está, meu irmão, minha irmã? Está melhor? Porque a prática do bem é isso. Não precisa lá dar o dinheiro, a materialidade, mas dar de si também. Dar o seu amor, o seu tempo, o seu ouvido, o seu consolo. Então, essa condição do Lázaro e do rico é para a gente entender quantos Lázaros têm passado pela nossa vida sem que a gente tenha feito absolutamente nada. Como é que foi a nossa semana? Não precisa ir longe. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 639, Allan Kardec, tão preocupado com essa questão, ele pergunta para os espíritos assim, ele faz uma assertiva. Ele fala assim: cada indivíduo será punido não só, presta atenção, pelo mal que haja feito, porque fazer o mal, sim, vamos responder por isso, mas pelo mal a que tenha dado lugar. Olha isso.
Nós responderemos pelo mal que fizermos, mas responderemos também pelo mal a que tenhamos dado lugar para que ele acontecesse. Olha isso. Então, cuidado. Não fazer o mal, mas também dar espaço ou não fazer nada. Quando se sabe que vai acontecer o mal, responderemos por isso também. Perceberam? A questão 639, como ela é inteligente. Na 640, na sequência, ele fala assim: aquele que não pratica o mal, aquele que não pratica o mal, nós, né? Que ninguém pratica o mal deliberadamente. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, será tão culpado quanto aquele outro. Então, eu não fiz o mal, mas eu me comprazo quando eu vejo o mal que o outro fez para aquele meu desafeto. Por exemplo, tipo lá, tá vendo? Ó, bem feito. Se a gente fez isso alguma vez, que eu tô falando, tipo, tem uma leve satisfação interior quando acontece alguma coisa de mal, há algum desafeto meu. Eu me comprazo com aquele mal que aconteceu ali. Isso é tão culposo quanto aquele que o praticou. Então, se aproveitar do mal praticado por outro, se valer daquela situação, mesmo que o outro tenha feito, seremos tão culpados quanto. Então, responderemos igualzinho. Estou percebendo a sutileza disso? E a gente tem que começar a pensar se a gente não está também, então, se deixando levar por alguma situação assim, tipo, ah lá, bem feito, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer aquilo com ele. Alguém fez aquele mal, mas eu me comprei, eu fiquei com uma satisfação interior porque aquilo aconteceu. Então, cuidado com isso. A 642. A 642 diz assim, essa é claríssima. Não basta que o homem não pratique o mal. Kardec foi claro aí. Não basta que o homem não pratique o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Então não é qualquer coisinha não, é no limite das suas forças. Porquanto ele responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado aquele bem quando lhe foi possível praticar. Olha isso. Vamos de novo? Não basta que o homem não pratique o mal. Então não basta, a gente já sabe disso, gente. A coisa do que eu não faço mal para ninguém, não pode mais. Então não basta que não se pratique o mal. Mas cumpre-lhe fazer o bem efetivamente, no limite das nossas forças. Diz Joana de Ângeles, faz ainda um pouco mais. Madre Teresa de Calcutá está me vindo agora no meu ouvido, alguém falando para mim assim. Lembra da Madre Teresa de Calcutá? Que falava, ame muito, até doer. Até doer. Madre Teresa de Calcutá amava até doer. Então veja bem, fazer o bem no limite das suas forças e você responderá pelo mal que haja resultado de você não ter praticado aquele bem. Quando poderia ter praticado. Os Espíritos são claros nisso. Também, um pouquinho mais na frente, na 975, vocês vão lá, roda, lá na 975, Kardec volta nisso. Olha só. O espírito sofre por todo o mal que ele praticou.
ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorrer de não haver feito aquele bem. Lá no 975, nós estávamos na 600 e pouco. Na 905 ele retoma isso aí. O espírito sofre por todo o mal que praticou. Gente, quem trabalha em mesa mediúnica, com mediunidade, e mesmo no livro O Céu e o Inferno, quando a gente vai ler as penas futuras, a gente vê muitos depoimentos. Na revista espírita também, de todos os anos, sempre Kardec trouxe depoimentos de espíritos sofredores que vêm contar a sua história por ter feito mal. Por ter feito mal. Vão lá no livro Céu e Inferno. Gente, vocês estão lendo as 5 horas de Kardec? Estudando? O livro Céu e Inferno, ele é sensacional. É uma obra imperdível. Toda ação, o Pentateuco de Kardec. Mas no livro Céu e Inferno ele traz sobre as penas e os gozos futuros. E tem depoimentos de espíritos sofredores por terem feito mal, que padecem milênios espiando o mal que fez, arrependidos. Eu me lembro, agora está me vindo uma questão da Revista Espírita de 1862, e que Kardec conversa com uma médium e ele pergunta para o espírito: o que você tem? Ele fala: eu estou sofrendo. Sofrendo por quê? Ele: não tenho paz. E por que você não tem paz? Porque eu pratiquei o mal. E o Kardec começa a conversar com esse espírito, ele reproduz esse diálogo. E o espírito continua falando: porque eu não tenho paz. Fala várias vezes: porque eu não tenho paz, porque eu não tenho paz, porque eu não tenho paz. E Kardec pergunta: mas o que aconteceu? Porque eu pratiquei o mal. Só que o espírito não fala o quê? É só esse diálogo. E esse excerto, esse pequeno diálogozinho, Kardec reproduz. Então, para a gente ver que ninguém fica em paz quando não faz o bem. Não tem paz. Deve ser terrível a consciência culposa. Toda culpa tem que ser expiada, reparada e expiada. A expiação, ela em hebraico, ela tem uma outra conotação da conotação que a gente aprendeu, tá? A expiação e a reparação na Torá, Kardec não é bobo, ele foi lá buscar, tá? Ela trata, na tradução do hebraico, a expiação é começar de novo. Expiação é começar de novo. Faz sentido. Expiar é a dor, porque você tem que recomeçar. Tem como. Então, a expiação é o sofrimento, porque na tradução do hebraico é ter que começar de novo. E é isso, a gente vai começar de novo, né? Então façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos que já somos bons o suficiente, fazendo o bem. Está no livro O Testemunho Doméstico de Emmanuel. Emmanuel fala assim: faça o bem, mas prove a você mesmo que você já é bom. Prove a você mesmo que você já é bom. Fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, acima de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente te acompanham a vida.
e policia o teu comportamento entre o bem e o mal. Emmanuel, do livro Testemunho Doméstico. Depois, além de evitarmos, vou ler umas coisas aqui. Além de evitarmos o mal, então, a gente tem que evitar o mal, lembra? Porque nós seremos punidos pelo mal que nós não evitamos e que poderíamos ter evitado. Olha só. Então é necessário que se faça o bem. Por quê? Porque a gente fica em curso na lei de ação e reação. A gente fica em curso na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito. E isso nos assegurará reflexos, tá? Que vão retornar para nós de acordo com aquela ação, né? Porque o bem que nós fizermos, ele é uma força criadora que se juntará a outras forças criadoras do universo, formando uma egrégora de amor, porque se somam a outras forças criadoras do bem, e que vão retornar para nós em nossa direção muito potentemente, né? E que seremos muito beneficiados. Toda vez que a gente faz o bem, a gente experimenta uma alegria interior própria de fazer o bem. Não é a alegria da soberba ou do egoísmo. Mas toda vez que nós fazemos o bem, presta atenção se você não tem uma satisfação. É uma alegria. É aquele bem do capítulo 7 do Evangelho do Espiritismo, que é não fazer a mão direita o que a mão esquerda, né, mãe? Foi hoje o nosso Evangelho. Caiu para nós. Hoje a gente estudou isso. Que é fazer o bem e a beneficência sem ostentação. Porque aquele que ostentar já recebeu sua recompensa aqui na Terra, né? Então, aquele bem, aquela beneficência, aquela caridade que é oculta. E aí vamos lembrar da historinha da viúva e da filha, lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Que a viúva vai distribuir bens, roupinhas, alimentos a famílias e leva a filha junto. Estão lembrados? E aí a menina fala: mamãe, né? Eu também queria. E a mãe fala, ensinando a filha, né? Mas o que tem de você, minha filha, para doar? Tudo que eu lhe der para você dar, é eu que estou dando. E aí ela ensina a filha, dizendo: mas você pode ajudar a costurar as roupinhas das crianças, que aí você deu de você. A história do óbolo da viúva, no capítulo que a vossa mão direita não veja, que faça a sua mão esquerda, ela é muito interessante sobre a prática da caridade sem ostentação. Ela largava o carro longe, para ela não ser vista. Ela entrava na casa do seu beneficiado, em silêncio, discreta, alimentava as crianças, a mãe, porque o marido estava onde? Quem lembra da história? Na prisão. Desculpe, estava no hospital. Estava no hospital. E ela saía de lá e ia no hospital ainda ver o marido e levar notícias da família. E algumas coisas para esse pai que estava hospitalizado. Essa história é muito linda. Deve colocar ela no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como diz Madre Teresa de Calcutá, ainda tudo isso é pouco, né? Vivenciar o bem no limite das nossas forças é fazer o máximo do bem possível, dentro das possibilidades e condições que dispomos, mas todo o bem possível dentro da nossa possibilidade. Será que a gente já deu tudo que podia? Né? E Lucas, no capítulo 9, versículo 62, ele fala o seguinte: obviamente que a nossa felicidade terá o tamanho da felicidade que promovermos aos nossos irmãos. Então diz Lucas assim, tomemos a nossa charrua sem olhar para trás, para sermos dignos do reino de Deus. Pega a charrua, vamos trabalhar, sem olhar para trás.
Então encontraremos mães suplicantes, mentes confusas, irmãos esperando uma palavra de consolo e de esperança, tanta dor, tanto sofrimento ao longo do caminho, esperando uma palavra de consolo nossa. E Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, ele diz assim: não te deixeis vencer pelo mal. Olha a preocupação também de Paulo. Mas vence o mal com o bem. Pronto. O Paulo de Tarso fecha com chave de ouro hoje. Mas vence o mal com o bem. Vai lá na carta aos Romanos que tem mais coisa. No versículo 12. Então, Paulo também deixa essa assertiva, para que não basta então não fazer o mal, há que se fazer o bem. E aí, gente, Emmanuel no livro, esqueci o nome do livro agora, tirei aquele, eu acho que é Pensamento e Vida. Emmanuel fala assim: cuidado com a meia bondade que eu ando vendo por aí. Qual é essa meia bondade? Um favor adiado. Um favor adiado. Uma reprovação em vez de um elogio. O nosso tão conhecido bate e sopra. Esquecer um prêmio deliberadamente pela conduta correta em qualquer atividade exercida. Continuar ajudando só os que não nos ofendem, porque é mais fácil e mais agradável. Desculpar sem modificar o íntimo, o tão comum, perdoo, mas eu não me esqueço, tá? Essas são as meias bondades de Emmanuel. Tem outras também, só trouxe algumas. Então a gente tem que cuidar um pouco desse pensamento paradoxal, dessas meias bondades que Emmanuel nos traz. Então fica hoje aqui o nosso alerta, a nossa mensagem, para que nós voltemos para os nossos lares pensando: o que temos feito do nosso tempo que resta aqui na Terra? Temos efetivamente praticado o bem? Ou simplesmente não praticamos o mal? E também lembrar que o Divaldo sempre advertia, por meio de Joana de Ângeles, a benfeitora: todo o bem que se faz anula-se o mal que se fez. Então vamos correr atrás, porque para anular o tanto de mal que nós temos carregado, precisa fazer muito bem. Precisa fazer muita encarnação só fazendo bem para anular tanto de mal que nós carregamos conosco. Vamos lá, vamos fazer o que o Lucas falou: pega a charrua, olha para frente, não olha mais para trás e vamos em frente. É isso. Obrigada. Nós vamos passar agora para os passes. Lembrando a todos que o passe não é obrigatório. O passe é uma transfusão de energias do plano espiritual para nós.